Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte, o primeiro da semana, e claro que nós vamos falar aqui do Campeonato Mineiro do módulo 2, porque a Caldense saiu fora, mas a competição continua e nós vamos acompanhar até que se conheça, ou se conheçam os dois que vão subir para a principal divisão do ano que vem. Então nós estamos aqui acompanhando. Ontem nós tivemos, aliás, no sábado começou a rodada com um jogo e o outro ontem. No sábado, o Aimorés bateu o Norte Sport pelo placar de 3-1 lá na cidade de Ubá. Então o Norte, que fez uma bela campanha na primeira fase, começou com o pé esquerdo, né? E o Valério perdeu dentro de casa para o URT de Patos de Minas por 3-1. O time da URT, que foi a primeira colocada na fase inicial, mostrando força e competência, né? Começando aí o triangular com o pé direito. Vamos ver como é que ficou a classificação do grupo A. Então o Betim é líder junto com a URT com 3 pontos. O Valério aparece na terceira posição. Depois de 2 jogos não ganhou nenhum ponto. Então já está fadado ao insucesso o time de Itabira. No grupo B nós temos aí o Aimorés liderando com 4 pontos. Em segundo, o Mamoré, que empatou, o único jogo que realizou, 1 ponto. E o Norte Sport começou com o pé esquerdo, mas agora joga em casa, né? Então tem a chance de se recuperar dentro do próprio campeonato. Aliás, vamos conferir os jogos que vão acontecer na quarta-feira. Teremos lá em Patos de Minas a URT recebendo o Betim, lá em Patos de Minas, no Zama Maciel. E o Norte Sport, lá em Montes Claros, recebe o Mamoré, que começou empatando em casa, né? Então um jogo de tira-teima aí para ver se o Norte Sport engata a quinta marcha ou se o Mamoré se reabilita do tropeço da primeira rodada. É o Campeonato Mineiro do módulo 2, né, que está tendo sequência e nós vamos acompanhar por aqui. Bom, gente, a emoção, né, marcou as finais da primeira edição da NBA National Cup 2024 aqui em Poços de Caldas. A gente vai trazer essas informações, né, porque é interessante a gente falar. Houve muita movimentação, sem dúvida alguma, uma competição de alto nível que fez os grandes destaques aqui em Poços de Caldas. Aí tem a Copa Nacional de NBA 2024. A gente tem aí uma série de clubes, né, que acabaram marcando presença, conquistando grandes resultados. E Poços de Caldas ficou marcada também por ter sediado essa primeira Copa Nacional da NBA 2024. Então, ficou muito bacana. Nós vamos voltar a falar nisso durante essa semana, inclusive destacando aqui os grandes campeões, né? Isso aí foi veiculado em nível nacional, inclusive a Sport TV, né? Aliás, a ESPN divulgando aí imagens aqui de Poços de Caldas, dos campeões. Então valeu a pena realmente, e a Caldense se incluiu também, cedendo o ginásio e a equipe participando, as equipes da Caldense. Então foi sensacional e a gente vai, durante a semana, trazer ainda mais informações dentro desse cenário aí, tá bom, gente? Bom, vamos falar também agora da corrida que vai acontecer aqui em Poços de Caldas. A Prefeitura de Poços de Caldas promovendo aí a primeira corrida Night Run, quebrando o silêncio, em alusão aí ao Agosto Lilás, né? Que é sem dúvida alguma, um marco, né? Todo mundo, de alguma forma, fazendo esse registro, né? E no dia 27 de agosto, a Prefeitura de Poços de Caldas, através da Secretaria de Promoção Social, em parceria com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, a Defesa Social, realizando a primeira corrida Night Run, Quebrando o Silêncio, que é o evento que acontece em alusão ao Agosto Lilás, que é o mês da conscientização
pelo fim da violência contra a mulher. A concentração será no Ronaldão, às 7 horas da noite, com um percurso de 5 e 10 quilômetros, né? Então, fica feito o registro. Evidentemente que vamos poder divulgar também logo como é que vai ser a inscrição, né? Como é que está a inscrição, quebrando o silêncio pelo fim da violência contra a mulher. Dia 17 de agosto, sábado, a partir das 19 horas, a partir do Ronaldão. Mais uma corrida que a gente vai divulgar sempre aqui, que marca a presença de um evento importante, que marca uma data fundamental, que é a violência contra a mulher, que todos nós devemos combater, né? Principalmente o feminicídio, né? Que é uma violência extrema, né? Que é o homicídio contra a mulher, lamentavelmente, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um primeiro bloco de intervalo e a gente volta daqui a pouquinho trazendo mais informações aqui no nosso Sul Minas Esporte. Plano São Luís, o plano funerário de Poços de Caldas. O plano da tradicional floricultura São Luís, assistência funeral completa em Poços e região. Apoio aos convalescentes com carro que leva e busca em consultas e exames médicos. No Plano São Luís, você encontra assistência funeral mais completa para esse momento tão delicado, com muito carinho e profissionalismo. Conheça nossos planos a partir de R$ 39,90. Plano Funerário São Luís. Esse é de Poços. Esse eu confio. Avenida Francisco Sales, 86, 3042, 2480. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, estamos de volta com o Sul Minas Esporte. E a Copa América, hein, gente? O Brasil voltou invicto para casa. Empatou com a Costa Rica, ganhou do Paraguai, empatou com a Colômbia e empatou com o Uruguai. Só que, né, tem que ganhar, nem que for no pênalti. E esse time do Brasil não ganhou, a exceção feita ao Paraguai, que foi a pior seleção do grupo, não ganhou nenhum ponto. O Brasil não ganhou de mais ninguém. Empatou com a Costa Rica. Empatou com a Costa Rica. Agora, eu acho que não jogou mal contra o Uruguai, não. Jogou até bem. Só que tem que fazer gol, né, gente? Se não fizer gol, não vale. E depois que o Uruguai perdeu um jogador expulso, foi uma expulsão justa, diga-se de passagem. O cara quase quebrou a perna do Rodrigo. E aí o Uruguai retraiu, jogou todo mundo dentro da própria área e aí que ficou mais complicado para o Brasil, né? Foi para o pênalti e o Militão, chegou com a empáfia danada, chutou a bola na trave. Bom, nós vamos comentar sobre isso, inclusive, vamos conferir aqui os resultados o resultado que começou na sexta-feira. Na sexta nós tivemos o empate da Venezuela com o Canadá em 1-1, só que aí o Canadá ganhou nos pênaltis por 4-3. Portanto, o Canadá foi para a semifinal. No sábado, nós tivemos 2 jogos. A Colômbia, ela ganhou do Panamá por 5-0 e o Uruguai empatou com o Brasil em 0-0, né? E nos pênaltis, o Uruguai ganhou por 4-2. E no domingo nós não tivemos nada, foi ontem, né? Lembrando que a Argentina também passou, viu, gente? Que ela também ganhou e ganhou bem do seu adversário, portanto, teremos a primeira semifinal aí entre Argentina e Canadá. Daqui a pouco nós vamos ver isso aí. E também o Uruguai enfrentando a Colômbia. Mas vamos ver aqui os gols de pênalti do Canadá aí, ó.
Canadá ganhando diante da Venezuela. Então, na verdade, o grande objetivo foi conquistado aí pelo Canadá, que chega na semifinal, né? E também os gols da vitória da Colômbia. A Colômbia ganhou no campo normal, né, no jogo. Colômbia mostrando força, competência, o segundo de pênalti, o do Rames, né? O terceiro, uma cavadinha bonita. E o último, olha, lá de fora da área. Então tá definido, quando o último não, o penúltimo, né? Porque teve mais um gol de pênalti. Então, 5-0, a Colômbia. Eu falei outro dia aqui que a Colômbia, na minha opinião, é o melhor time da Copa América. Melhor time. Jogou melhor contra o Brasil. Empatou, né? Mas poderia ter ganho. Teve um pênalti não marcado a favor do Brasil. Mas independentemente disso, a Colômbia jogou muito mais que a seleção brasileira naquela oportunidade. Muito mais do que jogou o Uruguai contra o Brasil. E na minha opinião, muito mais do que está jogando a Argentina, com o Messi também, na minha opinião, em decadência. Ainda é um cara que ele define ainda, né? É um cara que está acima, mas não está mais não é mais aquele Messi de outrora, nem poderia ser, né? O cara está com mais de 30, já está descendo, já dobrou o Cabo da Boa Esperança, e logo, logo a Argentina vai encontrar uma fórmula de jogar sem o Messi. Já tinha até colocado em alguns jogos aí o Messi no banco, para já ir moldando uma nova formatação nesse time da Argentina. Até porque acabando a Copa América, todo mundo foca de novo nas eliminatórias sul-americanas. É o caso do Brasil, né? Vai ter que dar uma reviravolta total e absoluta, né? Nós já vimos os gols da Colômbia do Uruguai contra o Brasil, já, né? Não? Vamos lá. Aí, ó. Isso aí, brincadeira, né? E mais um gol desperdiçado, né? E o Uruguai, que não é bobo nem nada, foi lá e comemorou a classificação. Eu não entendia do treinador uruguaio, quando ele perdeu um jogador, ele abriu mão de jogar ofensivamente. Ele jogou para ir para os pênaltis. Será que ele tinha confiança de que os cobradores de pênalti do Uruguai eram melhores do que os cobradores de pênalti do Brasil? Eu acredito que sim, né? Porque não dá para você imaginar. Não, vamos levar para os pênaltis que nós vamos decidir. Me lembrou o Jean Rodrigues, no jogo que aconteceu contra o Ipiranga de Erechim, né? Faltava um degrau para a Caldense subir para a Série C, foi para o pênalti, porque ele estava empatando o jogo com um jogador a mais no campo e começou a jogar recuado, tocando bola para levar a decisão para os pênaltis e perdeu nos pênaltis, né? Então, só estou trazendo essa complementação aqui para que você que nos acompanha se lembre das coisas que aconteceram na história por aí afora. Bom, vamos ver como é que ficou aí a Copa América que estamos falando aqui, os pênaltis do Brasil, semifinal, né? Começa amanhã. Amanhã tem Argentina e Canadá. Claro que a Argentina é a favorita, né, gente? Mas o Canadá não chegou por acaso, não. De repente, dá uma forçada aí, pode fazer um golzinho no contra-ataque, mas a Argentina é franca favorita para ir para mais uma final. E no outro jogo, a Colômbia enfrenta o Uruguai. Para mim, a Colômbia é melhor, pega um Uruguai sem um jogador importante que foi expulso contra o Brasil e num ritmo melhor, vamos dizer assim, né? Vem de uma goleada e o Uruguai vem de um empate contra o Brasil. Mas independentemente disso, se o Uruguai chegar, nós vamos ter o 16º campeão. Porque a Argentina conquistou 15 vezes o troféu da Copa América, desde quando era campeonato sul-americano, e também o próprio Uruguai conquistou 15 vezes. Então vai ter o confronto para ver quem será o maior conquistador de títulos das Américas, né? Hoje Copa América engloba times da América do Norte, da América Central e tudo. Então o Brasil vem depois com 9 conquistas, está bem longe, né? Tem 5 hoje e se chegar a Argentina ou Uruguai, vai ficar mais longe ainda, que um deles vai chegar a 16 conquistas. Então é a Copa América, o que eu imagino agora? Brasil voltando para casa,
tem que fazer uma total reformulação, repensar o que está errado. O Brasil marcou passo demais, né, gente? Esse presidente da CBF aí é um brincalhão, né? Tô falando verdade, é um brincalhão. Durante muito tempo o Brasil ficou aí acéfalo, sem um técnico, fazendo treinadores tampões, né? Pegou um técnico da categoria de base, pôs para dirigir o time. Depois pegou o Fernando Diniz, já falando, né? O Fernando Diniz está aqui, mas ele está esperando o Ancelotti. Aí o Ancelotti falou que não vinha. Então, nesse período todo, nós marcamos passos na esquematização do trabalho que deveria ser melhor elaborado, pensando não só na Copa América, mas também e principalmente nas eliminatórias. O Brasil hoje é o 6º colocado nas eliminatórias, está muito longe daquele Brasil de outrora. Claro que vai se classificar, né? Até porque a próxima Copa do Mundo só não vai quem não quiser. Aí o Brasil quer, vai. O único time do mundo, a única seleção do mundo que nunca ficou de fora de uma Copa do Mundo e não vai ser agora. Mas precisa melhorar, precisa trabalhar com mais seriedade. É a grande oportunidade que sirva de exemplo a tamancada que nós levamos nessa Copa América, com uma única vitória diante do Paraguai, que estava eliminado. Então, gente, precisa fazer muita coisa e tomara que seja feita. Não acho que o Dorival Júnior tem que ser trocado, não. Ele é um cara competente, tem ele que repensar essa própria estrutura do futebol. Até a Copa do Mundo, tem muito jogador jovem que vai ter em condição de disputar. Fique de olho. Tem aí o Estevão, que ontem fez um golaço, inclusive, pelo Palmeiras. Tem o Hendrick, tem outros jovens jogadores. Tem nessa seleção jogadores de boa qualidade. O Rodrigo tem que permanecer. O Vini Júnior, sem dúvida alguma. Mas tem muita gente que está na hora de bater asas e voar, né, gente? Muito jogador que já deu o que tinha que dar na seleção brasileira. E tem gente chegando. Só a gente balançar a peneira que vai ver que sobra muita coisa boa ainda para o futebol do Brasil. Então é isso. Nós vamos aí para mais um pequeno bloco de intervalo. E daqui a pouquinho tem muita coisa para a gente falar ainda aqui no nosso Sul Minas Esporte. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Estamos de volta com o Sul Minas Esporte. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro. 3 jogos aconteceram ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Coritiba empatou em casa com o Paysandu em 1-1. O Ituano, jogo de 5 gols, hein? Chegou a estar vencendo por 3-1, mas o Botafogo quase buscou o empate. Em 3-2, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Ituano ganhou. E o Guarani perdeu mais uma. Dentro do Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, para o Sport do Recife. O Guarani vai cair, hein? Foi 1-0 para o Sport, jogo que aconteceu ontem. Olha a classificação aí, ó. O Santos lidera com 25, está junto com o América Mineiro. O Sport tem 23, o Avaí também tem 23. Só que o Avaí vai jogar hoje, né? O Avaí joga e pode pular para 26. Daqui a pouco nós vamos ver. Olha, esses 4, Santos, América, Sport e Avaí, estão brigando mais diretamente para voltar para a principal divisão do futebol brasileiro. Depois tem o Operário de Ponta Grossa, o Goiás, o Vila Nova, o Coritiba, o Mirassol, o Ceará, o Novo Horizontino, a Chapecoense, a Ponte Preta, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Paysandu e o Amazonas. E na zona vermelha, que são aqueles times que correm o risco de serem rebaixados, o CRB junto com o Brusque de Santa Catarina.
ambos com 13, o Ituano com 11 e o Guarani, que já está a 5 pontos do penúltimo. Tem apenas 6 pontos ganhos. Gente, o Guarani vai cair para a Série C, hein? Tem que abrir o olho, porque a hora que acordar já pode ser tarde. O Bugre, de repente, lutando aí para não cair. E se cair, a Série C é um amargor danado nas competições do futebol brasileiro. Agora, 2 jogos vão acontecer ainda hoje. O Avaí, lá em Floripa, enfrenta o Novo Horizontino, aquilo que eu falei, né? É um jogo difícil para o Avaí. O Novo Horizontino joga muita bola também. Mas o time do Marcelo Albino, que é o auxiliar técnico do Avaí, tem tudo para conquistar mais uma vitória e assumir de novo a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. E o outro jogo é o Amazonas, que enfrenta a equipe do Vila Nova, jogo de hoje também. E mais um jogo amanhã. O Mirassol, lá em Mirassol, joga diante do CRB das Alagoas. Mirassol, que é um time arrumado também. Time do interior de São Paulo, tem jogado muito bem. Campeonato Brasileiro da Série A. Jogos, nós tivemos acho que 2 jogos no sábado, né? O Flamengo só empatou com o Cuiabá em 1-1. E olha que o Cuiabá estava ganhando, vencendo grande parte do jogo por 1-0, hein? Esse Cuiabá é o bicho, hein? Contra os grandes, fora de casa. Contra o Grêmio ele já tinha beliscado um bom resultado. E contra o Flamengo no sábado foi também. O São Paulo bateu o Bragantino por 2-0. São Paulo está subindo, hein? Está se reencontrando com o melhor momento dele. Teve uma queda depois que chegou o novo treinador, o Subeldia, mas parece que o time voltou de novo. Nós tivemos ontem a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians pelo placar de 3-0. Esse jogo, a minha equipe de rádio, né, o Timaço da Vitória das rádios, Arquibancada, Mantiqueira FM, Caldas FM, nós transmitimos esse jogo. Cruzeiro 3, Corinthians 0. O Fortaleza bateu o Fluminense por 1-0, deu mais uma empurradinha no Fluminense para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem que abrir o olho também no Flusão, hein? O Juventude bateu o Grêmio no Clássico Gaúcho por 3-0. Eu considero o clássico porque o Juventude está sempre brigando lá em cima, né? E o Internacional perdeu em casa para o Vasco, reabilitou completamente o Vasco agora, né? 2-1 para a equipe do Vasco lá em Porto Alegre. Foi reaberto o Beira-Rio ontem, né? E tivemos também mais 4 jogos então. O Vitória do Thiago Carpini bateu o Criciúma por 2-1, chegou a estar vencendo por 2-0. O Criciúma fez o golzinho dele. O Palmeiras mostrou muita força, ganhou de novo do Bahia, ganhou de novo, porque vem ganhando no campeonato. E agora a vítima foi o Bahia do Rogério Ceni. Jogou bem também o Bahia, mas de repente aquele gol do Estevão abriu as portas para mais uma vitória do Palmeiras 2-0. O Atlético Goianiense perdeu do Atlético Paranaense por 2-1 lá em Goiânia. E o Botafogo, hein? Ganhou do Atlético. O que está acontecendo com o Galo, hein? 3-0 para o Botafogo. O jogo foi no Rio, mas mesmo assim vem caindo o time do Atlético, né, gente? Daqui a pouco nós vamos ver, inclusive, a classificação. Vamos ver aqui primeiro os gols da vitória do São Paulo, 2-0. O goleirão soltou, e aí não tem, né? Soltou uma bola fácil e de pênalti na primeira oportunidade. Não foi feliz, mas no rebote, o São Paulo fazendo 2-0 em cima do Bahia. E vamos ver também aqui os gols da vitória do Palmeiras, né? Também o Palmeiras ganhou do Bahia, do Bahia, né? O Palmeiras ganhou de quem foi mesmo? O Palmeiras ganhou? É tanto jogo, né? Que a gente fica até meio fora do sistema quando... Bahia. Do Bahia, né? O São Paulo ganhou de 2-0 e agora a vitória do Palmeiras sobre o Bahia, 2-0. Você viu o golaço, né? Do moleque ali, né? Do Estevão. Dominou, cortou para dentro, bateu de canhota, lá onde a coruja dorme. É difícil pegar essa bola. Parabéns ao Estevão, uma pérola rara que surge também no futebol do Brasil. Tem também os gols do Cruzeiro contra o Corinthians.
Olha aí, ó. O cara entrou driblando, né? Camisa 10 ali e fazendo aí 1-0. E de fora da área, esse é o 11, né? Fez também 2-0. E teve ainda o terceiro. Nossa, olha o lateral, meu lateral, hein? Que é isso? Ele foi cortar, não achou nada. E o Cruzeiro fazendo o terceiro gol ali. Então, é isso daí. Vamos ver aqui agora também o que falou o Rafael Laruccia, que é o técnico interino do Corinthians. Vamos lá. Eu vejo que, de alguma forma, a gente pensou numa estratégia para o jogo, né? Em alguns momentos, a gente conseguiu ter um bom encaixe no jogo, mas ainda faltou um pouco, né? Até falei antes do jogo que a gente precisaria ter de equilíbrio, sabe, de conseguir controlar um pouco o jogo. E em alguns momentos a gente deixou isso escapar, né? E aí os gols acontecem nesses momentos exatamente. Então assim, a gente sofre os 2 primeiros gols no momento em que a gente tinha a bola e era lateral a nosso favor, né? O primeiro gol acontece dessa maneira e o segundo gol também. E o segundo gol ele ainda tem o componente de ter acontecido na sequência do nosso gol, né? Que foi anulado e assim, que gerou bastante dúvida. Então era um momento que a gente sai do empate, do 1-1, né? E o jogo vira para o 2-0. Então assim, a gente era um momento que a gente estava na euforia do gol e aí por certo momento a gente perde um pouco ali a concentração, perde um pouco o foco, e a gente tem batido muito nessa tecla, mas eu acredito que isso acontece também um pouco devido ao desgaste, né? A gente vem da sequência de 2 jogos onde a gente tem um dia menos de descanso do que o nosso adversário. Então esse é um ponto que a gente faz parte do contexto e a gente tem que saber administrar isso, mas certamente isso estava presente em campo. Então talvez até essa imagem que pode ter passado de um pouco de falta de energia, eu acho que é mais ligado a isso do que qualquer outra coisa. Olha, eu não acredito que só a substituição do Antônio Oliveira vai resolver a situação do Corinthians. O problema do Corinthians é mais complicado, é mais complexo do que se imagina. Mas independentemente disso, já que mandaram o Antônio Oliveira embora, o Corinthians tem que agilizar a contratação do novo técnico. Está praticamente acertando aí com o Carille, que hoje é técnico do Santos. Aí o Corinthians vai pagar a multa, que são 2 milhões e poucos mil reais, né? E leva o Carille. O Carille tem uma história com o Corinthians, né? Então seria uma solução para melhorar um pouco, mas não é só o treinador. Eu repito, a situação do Corinthians é uma situação muito complexa, problemas de... A Polícia Federal está agindo mais dentro do Corinthians do que a própria CBF, para você ter uma ideia da situação que está vivendo o Corinthians hoje. Mas alguma coisa tem que ser feita, porque senão quando acordar vai ser como o Santos no ano passado. Já é tarde, cai. E o Corinthians já conhece o caminho da queda para a Série B, né? Corinthians, o Palmeiras, o Botafogo, o Grêmio, o Inter, Atlético Mineiro, Cruzeiro, o Santos. Quando desvirtua, não tem mais conserto. Então tomara que se arrume logo a casa, porque o Corinthians é um gigante que precisa melhorar o padrão, né? Vamos conferir a classificação do Brasileirão? Flamengo tem 31 pontos, é o líder. O Botafogo encostou junto com o Palmeiras, agora ambos têm 30 pontos. E o São Paulo já está no G4. As 4 equipes melhores classificadas têm vaga garantida diretamente para a Copa Libertadores. Essas vagas podem aumentar, dependendo da classificação de algumas equipes, podem abrir novas vagas para outras equipes dentro do próprio futebol brasileiro. Bahia e Atlético Paranaense estariam hoje na pré-Libertadores. Pode, de repente, se transformar em vaga direta para a Libertadores. Vai depender de uma série de fatores. Aqueles que estão ali na zona cor de abóbora são os times que têm vaga hoje na Copa Sul-Americana. O Cruzeiro, junto com o Fortaleza, o Bragantino, o Internacional de Porto Alegre, o Juventude e o Atlético Mineiro. Lembrando que, por exemplo, o Internacional tem 2 jogos a menos, como o Grêmio, que está lá embaixo, tem 2 a menos também. A tragédia lá do Rio Grande do Sul retardou um pouquinho os jogos dos grandes clubes gaúchos, né? Então, de repente, daqui a pouco eles mudam de posição. Na teoria, né?
O Internacional ontem teve a grande chance jogando em casa e perdeu. Bom, o Vasco, o Criciúma, o Vitória e o Cuiabá, que são aqueles da zona branca ali, hoje não teriam vaga nem para Sul-Americana, mas também estão fora da zona do rebaixamento. E na zona do rebaixamento hoje estão o Corinthians com 12 pontos, o Grêmio e o Atlético Goianiense com 11 e o Fluminense com 7 pontos. Olha, o Fluminense está a 4 pontos do penúltimo colocado. Se não abrir o olho, cai de novo. Lembrando que o Fluminense já tem uma história triste, né? No final dos anos 90, começo dos anos 2000, caiu num ano só, numa temporada só, 2 divisões. Era possível naquela época. Caiu da A para B, da B para C. Aí a CBF inventou a Copa João Avelange, foi lá buscar de volta o Fluminense. Só que depois voltou a ser brasileiro de novo, esqueceram que o Flusão tinha caído. Ele permaneceu de novo na primeira divisão. Foi uma virada de mesa histórica a favor do Fluminense. Então que não caia de novo, que agora acabou o tapetão, né? Parece que acabou essa história de virada de mesa na CBF. Se cair agora, vai para a segundona mesmo. Bom, eu queria falar aqui, gente, do basquete do Brasil, que ontem enfrentou a Letônia e acabou conquistando a vitória que precisava para, evidentemente, para poder se classificar, né? Só um se classificava e o Brasil acabou ganhando da Letônia. Foi uma vitória maiúscula, né, do Brasil, conquistou uma vitória até muito grande em relação àquilo que representa o próprio jogo que definia uma vaga aí, né? O Brasil ganhou por 94-69 e a Letônia era os donos da casa, né? Porque um grupo era lá na Letônia e os demais grupos aí para fora, né? Fora. Agora o Brasil vai se preparar para enfrentar já na Olimpíada um grupo que tem seleções da mais alta categoria, inclusive os donos da casa, né? A França, o Japão e a Alemanha. Não é fácil, mas se jogar o que jogou ontem contra a Letônia, né? O Caboclo, inclusive, acho que no final do primeiro quarto, ele fez um lançamento lá do meio da quadra e conseguiu, antes do meio da quadra, olha aí, ó, que cestaça, hein? Não deu nem aro. Que coisa fantástica, né? Então o Brasil está classificado para a Olimpíada. Depois de 8 anos, o Brasil está de volta numa Olimpíada. Claro que não é fácil. Lá a situação é muito complicada, mas só de estar lá já é uma coisa muito boa para o basquetebol do Brasil, que está saindo do fundo do poço e está voltando para os melhores dias. Nós estamos encerrando aqui o nosso programa de hoje. Eu agradeço a sua audiência, a sua atenção. Convido você para que esteja conosco amanhã, a partir do meio-dia, com mais um Sul Minas Esporte. Até lá e um grande abraço a você.